ao vídeo, como é que está o andamento, né? Pode comentar lá no nosso grupo, essa disciplina, como eu disse, é uma disciplina bastante filosófica, né? Imagina que nós estamos falando correndo, passando muito rápido, por cima dos conceitos, né? Porque é muito complexo o pensamento desses teólogos, desses filósofos, né? Eu não me considero nem teólogo, nem filósofo, né? Nenhuma das coisas, porque realmente para a gente poder chegar nesse nível, a gente precisa conhecer muito, muito, de verdade mesmo, né? O que a gente faz é tentar conhecer pelo menos os conceitos para a gente poder compreender as ideias que são transmitidas e, assim, poder também fazer uma análise dos livros, né, que a gente lê, dos livros de teologia que nós compramos para ler, que são tratados esses assuntos, e a gente, se não conhecer esses assuntos, a gente fica meio perdido nesse quesito, a gente não sabe tratar nada. Então, hoje nós vamos falar da neo-ortodoxia. Então, só para lembrar, a ortodoxia era as nossas teologias dogmáticas, né, os dogmas que tratavam os dogmas da igreja, a trindade, a infalibilidade da palavra de Deus, a inspiração. Então, eram os dogmas que o liberalismo veio através do movimento do iluminismo, implantando o seu racionalismo exacerbado. E o que eles fez? Eles desconstruíram, ou pelo menos tentaram, né? Tentaram desconstruir esse sistema teológico que nós tínhamos dentro da dogmática, chamado ortodoxa. Orto quer dizer reto, a doutrina reta, né? É daí que vem a palavra de ortopedia, alguém que está com o osso no corpo torto, alguma coisa, então passa pelo ortopedista para que ele possa, então, consertar. Daí vem, então, a raiz, né, dessa palavra, que vem dar origem à palavra ortodoxia, doutrina reta. Então, quando os liberais quebraram tudo isso e implantaram muitos outros sistemas, o sistema do racionalismo, como nós vimos, né, abandonando esse conceito de transcendência, colocando mais um conceito de imanência, ou seja, Deus não está lá longe para que nós possamos relacionar com Ele, mas Deus está em todos os lugares, Deus deixa-se ver em todas as coisas, né? Então, ou seja, o liberalismo, ele vem quebrar alguns conceitos tradicionais cristãos. E a neo-ortodoxia, ela vem, então, tentar consertar alguma coisa. Esse movimento agora, então, já é um movimento já bem mais próximo de nós, né? Nós vamos ver que Karl Barth, que é considerado pai da neo-ortodoxia, alguém que encabeçou esse novo sistema, ele, apesar de ter sido educado, estudou dentro do movimento liberal, mas depois ele resolve romper um pouco com o liberalismo e começa, então, a rever alguns pontos e a fazer teologia de forma a valorizar novamente aqueles preceitos ortodoxos. Por isso que chama nova, ou neo, né, ortodoxia. Nova ortodoxia. E nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. Neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia é uma corrente teológica. Ela não tinha esse nome no início. Começou como uma reação aparentemente saudável ao liberalismo teológico, entre os quais temos Karl Barth como um dos maiores nomes, se posicionava contra o racionalismo do liberalismo e dava valor às escrituras, voltavam a falar de Deus em termos reverentes,
encorajava uma postura piedosa de vida. Então, ou seja, Karl Barth ele vai quebrar esse andamento do movimento racionalista liberal sobre falar das coisas de Deus, que eles falavam com maior desprezo, né? Desprezavam toda a ortodoxia, dizia que era tudo fruto da imaginação, que era tudo religiosidade e etc. Então, Karl Barth ele vai, pelo menos, vir resgatar alguma coisa e falar um pouco com mais respeito das coisas de Deus, mas, como se diz, não se deixe enganar, porque Karl Barth também não volta, tá? Apesar de ele falar dele ser o menos ruim de todos eles, tá? Mas ele não voltou, não. Ele não retornou à ortodoxia, não. Ele introduziu algumas coisas e nós vamos ver daqui para frente. Essa teologia é comumente também chamada por barthianismo. Por quê? Barthianismo, porque foi criado por Karl Barth. Karl Barth foi, então, esse teólogo mais influente dentro dessa linha teológica. Por ter como seu principal autor, Karl Barth, considerado o maior teólogo do século XX. Acontece que, com o passar do tempo e na medida em que muitos escritos foram saindo, essa corrente mostrou que não estava realmente disposta a confrontar o liberalismo e, especialmente, o cientificismo, ou seja, a elevação da ciência, conhecida ao ponto culminante como aferidora de todo o saber remanescente. Ou seja, o racionalismo, ele elevou a tal ponto o cientificismo, né, a ciência, que achou que a ciência é aferidora de todo o saber. Tudo que existe tem que passar pela ciência. Tanto é que hoje nós vemos isso, né? É a ciência. Mas falamos na aula passada, vocês já viram, e nós vamos ver agora que já temos uma visão pós-moderna, tá? Que as coisas não é bem assim. A ciência não tem a palavra final em todas as áreas, tá? Com as simples verdades da palavra de Deus, recebendo-a objetivamente como os reformadores haviam insistido, que ela era a proporcional e objetiva palavra de Deus, padrão de aferição de todo pensamento e fonte suprema de nosso conhecimento metafísico. Lembra que eu disse? Então, a ciência, ela vai cuidar de coisas físicas. E a fé, a Bíblia, a palavra de Deus, os fenômenos sobrenaturais, das coisas metafísicas. Então, das coisas metafísicas, a Bíblia, ela tem a sua palavra final. E ela não é um livro científico. Ela não trata de ciência. Ela trata de fenômenos metafísicos, de relacionamento com o sobrenatural, de coisas que a ciência não consegue provar. Por quê? Porque não tem como. Né? Por isso são, como eu já disse na aula passada do racionalismo, são campos diferentes. Assim, com efeito, passaram a redefinir certos termos, no sentido de evitar conflitos com a ciência conhecida e com supostos postulados históricos, ou seja, procuravam conservar terminologia cristã com a aceitação ampla de uma visão humanista da história e da ciência. Veja só, o que é a neo-ortodoxia. Parece ser uma coisa boa. Pega alguns pressupostos da ortodoxia. Só que, na verdade, eles vão trazer nova terminologia cristã. Eles vão dar nome diferentes. Eles vão não ser tão, como diria, como os racionalistas, os liberais, tão chocantes, com palavras pejorativas, desmerecedoras das coisas de Deus. Né? Ele vai tentar amenizar um pouco isso aí. Tá? Para quê? Para não chocar a ciência, não chocar a história e etc. A forma que acharam de resolver esse conflito foi de criar duas esferas ou duas estradas de conhecimento, de registro ou de impressões da história. Uma seria chamada de história, veja bem, né?
eles criam duas formas agora de explicar o conhecimento, né? De explicar os registros da história. Então, eles vai dizer, é chamado de história, ou história mesmo, né? Fatos brutos, e a outra é esse nome aí cheio de consoante, que significa, essa palavra alemã é traduzida como história sagrada, ou história da salvação. Então, aqui eles vão criar um jeitinho, simplesmente de dizer assim, não, o que é história, o que é fato, as coisas brutas de verdade que aconteceu, isso a ciência responde por isso. Agora, a história da salvação, a história de fé, a história que a Bíblia conta, não, isso não pertence à ciência. Isso é coisa que pertence a eles, ao mundo deles. Então, é como se dissesse assim, deixa eles continuar nessa ilusão, deixa eles, faz bem para eles, deixa eles seguir. Prosseguindo, se alguém pergunta, a criação realmente aconteceu? A resposta dele seria, alguma coisa aconteceu, mas isso é campo da ciência, não é relevante para o nosso meditar e caminhar em direção a Deus. Isto é história. O que estamos interessados é na história santa, ou da salvação. É isso que temos na Bíblia. Percebe aqui a sagacidade? A sagacidade não é trazer a ortodoxia, mas, ou seja, aqui é como se estivesse dizendo que aqueles que acreditam na Bíblia, aqueles que acreditam nessa história, então faz bem para eles, deixa, coitado, não faz mal para ninguém, deixa eles viver na ilusão. Essa é o que está por trás da neo-ortodoxia, né? A ressurreição realmente aconteceu, então eles dão essa resposta aí, né? Alguma coisa aconteceu. O importante não é o aspecto de história da ressurreição, mas o que esse conceito representa para você, como ele move ou comove a ser uma melhor pessoa e a ter mais solidariedade humana em sua existência. Não é isso que as pessoas que se acham mais cultas, que se acham mais cientificadas, dizer que a religião faz bem para as pessoas, a religião acalma. Lá, no passado, o Nietzsche disse que a religião era o ópio do povo, né? A religião dopava o povo, né? A religião deixava o povo cego, ignorante. Agora eles já vêm com uma linguagem mais amena. Não, faz bem, as pessoas ficam mais calmas, mais tranquilas, são piedosos e etc. Partindo de Barth, que era mais ortodoxo que os demais, a escada foi descendente em amplos degraus. Aí, ou seja, Barth era o melhorzinho. Aí cai para Bultmann, cai para Paul Tillich e outros foram se aproximando cada vez mais do velho liberalismo. Ou seja, começou bem para disfarçar, mas não conseguiu e, de novo, voltou para o que, de fato, eles tinham nas suas origens. Os conceitos barthianos de história e esse nome aí complicado, legitimaram o divórcio da religiosidade com a realidade. Isso tornou desnecessária a defesa da verdade. Disso se aproveitou o próprio liberalismo, tão combatido na forma antiga por Barth, para entrar pela porta dos fundos nos seminários e, por último, nas igrejas. Ou seja, foi uma estratégia, fazendo de conta e que estava do lado dos ortodoxos, que estava do lado das igrejas que permaneciam com o mesmo conceito, né? Como nós, às vezes, dizemos, que os crentes, né, os cristãos, os religiosos, bobinho. Não pode escutar um crente, ver uma pessoa falando, não, é paz do Senhor, ele já vai lá caindo. Então, o que eles tentaram fazer foi isso, foi trazer conceitos mais amenos, para não nos chocar, para nos agradar. E com isso que eles fizeram, como diz aí o comentário, eles conseguiram entrar pelas portas do fundo, nas igrejas, no seminário.
Então, as igrejas hoje, os seminários, estão cheios dessas ideias liberalistas com a capa da neo-ortodoxia. Tá? Inclusive, esse conceito de religiosidade e a realidade legitimaram, né, o divórcio da religiosidade com a realidade. Ou seja, quando nós ouvimos esses termos hoje, quando uma pessoa está querendo defender um ponto de vista ortodoxo, as pessoas dizem assim, não, ele é religioso. Ele é muito religioso, né? Não, ele não é uma pessoa que de fato está coerente com a palavra de Deus. Ele é cheio de religiosidade. Ele fica toda hora falando o nome de Deus. Ele fica assim com aquela piedade. Na verdade, o nome seria o nome mais bonito, né? E o nome que sempre foi usado é piedade, que da época do movimento pietista, né? Uma pessoa que tem piedade, que ama as pessoas, uma pessoa que tem compaixão das outras, uma pessoa que quer ser autêntica, que quer ser sincera. Então, hoje, esse nome é dado como religiosidade. Então, até a palavra religiosidade hoje virou uma palavra pejorativa. Virou uma palavra, fulano é religioso. Por quê? Porque se ele gosta de ficar com esses conceitos, né, tradicionais de pessoas piedosas, de pessoas e etc. Mas vamos seguir. O que Barth vai dizer aí? A Bíblia em si, própria, não é revelação, mas apenas, e esta é a sua limitação, uma testemunha da revelação. Você não pode atribuir à própria Bíblia a capacidade de nos revelar Deus de tal forma que pela sua presença, ela nos dê uma fé sincera na palavra de Deus contida nela. Então, já está aqui essa neo-ortodoxia, que não tem nada a ver com nova, né, ortodoxia. Por quê? Porque a ortodoxia crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui, a neo-ortodoxia de Barth já está dizendo, não, ela não é a palavra de Deus. E aí, ele explica aqui. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas um testemunho da palavra de Deus. Outra maneira de colocar é que ela pode se tornar a palavra de Deus, de acordo com a apreensão pessoal e subjetiva do leitor, mas ela intrinsecamente não o é. Ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela registra a história da revelação de Deus àquelas pessoas. Então, ela é a impressão que essas pessoas tiveram da revelação de Deus. Mas, ele ameniza um pouco quando diz, ela pode se tornar a palavra de Deus de acordo a apreensão pessoal. Por exemplo, você está lendo a Bíblia e naquele momento, aquele texto que você leu, ele falou profundo com você, né? Que é essa questão pessoal e subjetiva do leitor. Para você, ela se torna a palavra de Deus. Naquele momento ali, ela conseguiu ser a palavra de Deus. Mas o livro em si não é palavra de Deus conforme a ortodoxia. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre isso também. A Bíblia se torna a palavra de Deus na medida que Deus a deixa ser sua palavra, na medida em que Deus fala através dela. É outro também ponto de vista da ortodoxia. Ou seja, ela não é a palavra, simplesmente a Bíblia não é a palavra. Mas ela pode se tornar a palavra quando Deus resolve querer se revelar através dela. Então, um texto que você está lendo, ele pode saltar aos seus olhos, ao seu sentimento, ao seu entendimento, e naquele momento você, então, perceber e sentir que Deus falou com você. Então, a Bíblia, ela pode se tornar a palavra de Deus se Deus quiser que ela se torne a palavra de Deus. Tá? Agora, uma coisa para nós pensarmos também, por exemplo, quando nós dizemos, como os reformadores, que a Bíblia em si
o compêndio de livros, 66 livros, ela é a palavra de Deus inerrante. A verdade é que esse conceito ele é atribuído aos originais. Aos originais, aquilo que Deus revelou. Então, a palavra que Deus revelou aos escritores originais, aos receptores desta revelação, sim. Então, ela, sem dúvida, é a palavra de Deus. E eles, então, o que fizeram? Eles registraram aquilo que eles revelaram. Mas hoje, o que nós temos na nossa mão, aí é que está a dificuldade, nós não temos mais esta palavra autêntica que foi revelada. Nós temos hoje a cópia, da adaptação, do ajuste e etc. E com isso, sim, nós temos grandes dificuldades de compreender a palavra de Deus na forma que ela foi revelada. Para os autores originais, ela é inequívoca, a palavra de Deus. Mas com esse processo de transformação, de transliteração, de tradução, para nós se torna muito complicada, muito difícil. Né? E um outro conceito que eu colocaria para você pensar também. Por exemplo, se nós pegarmos o conceito aqui ortodoxo, que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus só fala por meio da Bíblia. Então, eu deixo aqui para você pensar. Né? Deus só fala por meio da Bíblia. É só através da Bíblia que Deus fala, porque o conceito ortodoxo, e principalmente o conceito de palavra de Deus, tirando os pentecostais, a tradição histórica, vai dizer que Deus não fala de outra forma. Não fala. Mesmo que na Bíblia nós vemos os exemplos que Deus falou através de revelação, falou através de sonhos, através de visões, né? Então, nós pegamos, hoje, no nosso tempo, nós seguimos esse conceito. Não, só a Bíblia é a palavra de Deus. Se só a Bíblia, se Deus, aliás, a Bíblia é a palavra de Deus, se Deus só fala pela Bíblia, né, então, por que nós, muitas vezes, dizemos, então, Deus falou comigo? Falou comigo no meu pensamento, falou comigo no meu interior, no meu íntimo, falou comigo através de fulano, falou comigo através de um sonho, né? Para você pensar, tá? Então, se Deus só fala através da Bíblia, então por que nós ficamos dizendo que Deus falou conosco? Né? Então, veja que tem alguma coisa que não está certa, contraditória. Ou Deus fala de outras formas, e não só através da Bíblia, ou nós, então, não estamos sendo coerentes com a doutrina da ortodoxia. Né? Por exemplo, tem pessoas que leem a Bíblia, esses críticos mesmo, eles leem a mesma Bíblia que nós lemos. Só que, naquele momento que ele está lendo, ele não vai receber a revelação do Espírito Santo de Deus, ele não vai receber a revelação de que aquela palavra, de que a Bíblia é a palavra de Deus, diferentemente daquele que vai ler a Bíblia já com a intenção de conhecer Deus através das Escrituras. Então, nesse ponto, Karl Barth, ele tem razão, de que Deus se deixa revelar através das Escrituras. Mas é quando Deus quer deixar se revelar. Né? Então, deixa aí para você pensar sobre isso, porque nós, no meio pentecostal, nós falamos muito, Deus falou comigo, e às vezes falamos sem saber, né? Sem pensar, para poder comparar essas duas coisas. Tá? Eu, particularmente, eu penso que também, isso aí pode chocar, mas eu imagino, eu penso comigo, porque é assim que eu me relaciono com Deus, que sim, que Deus também fala com as pessoas. Agora, de que forma? Trazendo doutrina? Nunca. Claro que não. Trazendo revelações contradizentes à sua palavra? Também não. Trazendo novos paradigmas? Não. Deus fala no seu íntimo aquilo que é seu e pessoal. Aí sim nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado para nós não sermos contraditórios com essa revelação bíblica.
né? Então, se Deus, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, eu senti que Deus me chamou sem nunca ter lido a Bíblia. Eu não li a Bíblia. Eu não tinha lido a Bíblia. Tá? Então, Deus não falou comigo através de uma pregação, nada. Deus tocou no meu coração, tá? E assim, isso também, claro que eu só fui entender isso depois, né? Mais na frente, tá bom? Mas fica aí para você pensar. Vamos seguir. A conclusão: neo-ortodoxia contribuiu com a sacudidela dada por Barth no liberalismo clássico, mostrando que ele era inadequado, não glorificava a Deus, nem atendia às necessidades das pessoas. Entretanto, a neo-ortodoxia foi introdutora de um subjetivo danoso, e assim ela facilitou o adentramento do pós-modernismo no campo teológico, e com ele o conceito da relativização da verdade, ou pluralização de verdade. A minha verdade não é a sua verdade, ou, afinal, existe verdade. Então, a neo-ortodoxia, ela vem trazer esse conceito do relativismo, da relativização. Hoje não tem verdade absoluta. Hoje é relativo, a sua verdade é a sua, a minha, não interessa, tá? E por que isso? Eu vou fazer esse comentário aqui mais no finalzinho. Aí tem um quadro aí fazendo uma comparação da teologia da Reforma e a teologia da Ortodoxia. Você, então, faz uma comparação. Ponto 5 aí, o Barth. Barth nasceu em 10 de maio de 1886 e morreu 10 de dezembro de 1968, né? Um ano antes de eu nascer. Foi um teólogo reformado suíço que é muitas vezes considerado o maior teólogo protestante do século XX. Sua influência expandiu-se muito além do domínio acadêmico, chegando a incorporar a cultura, o que levou Barth a ser apresentado na capa da revista Time, em 20 de abril de 1962. Karl Barth nasceu na Suíça, lecionou teologia nas universidades de Göttingen, esse nome é tão estranho, Göttingen, Munique e Bonn, mas foi demitido deste último posto pelo governo hitlerista em 1935 e por resistir à tentativa do ditador de nazificar a Igreja Reformada da Alemanha, teve seus diplomas de teologia anulados. Com a derrota do nazismo e fascismo, recupera sua cátedra em Bonn, onde mais tarde se transfere para a Basileia. Muitos críticos se referiram a Barth como o pai da neo-ortodoxia, um termo que Barth rejeitou enfaticamente. Um pouquinho da história dele, né? O pragmatismo e a teologia dialética de Karl Barth. Barth abandonou o terreno firme da lógica e ingressou no mundo fabuloso do pragmatismo, doutrina que considera a ação superior ao pensamento e aceita o valor prático como crítico da verdade. Então, ou seja, aqui já é uma crítica que alguém já está fazendo, né, sobre a teologia de Barth. Por quê? Porque ele abandonou o racionalismo. E agora ele está trazendo um pouco mais, que eles vão chamar aí de pragmatismo, né? Algo que é mais prático. Por quê? Porque o cristianismo ele ficou muito no campo da abstração, né? Coisas abstratas, coisa da mente, muito longe. Então ele procura trazer um pouco mais para a prática. Hegel passou a aceitar que a presença da verdade está, na verdade, na síntese, que corresponde ao grau intermediário entre a tese e a antítese. E Karl Barth, ao aplicar esta fórmula ao cristianismo histórico, considerou como a tese. O modernismo considerou como antítese e o novo modernismo como a síntese. Dentro de um esquema teológico, dialético, coexistente, pacificamente doutrinas antagônicas, o certo e o errado, a verdade e a mentira. Daí a teologia de Barth ser também denominada de teologia dialética ou da crise, violando desta maneira as regras pelas quais se estabelece se uma tese é verdadeira ou não. O barthianismo acabou negando o caráter absoluto da verdade. Então veja que a neo-ortodoxia não foi assim tão positiva, né? Se a gente observar bem. Por exemplo, ele usar esse sistema
dialético aqui de Hegel, que essa teoria de Hegel, ela diz o seguinte, que tudo na vida tem uma tese, ou seja, a tese é o primeiro argumento que você tem. Depois, contra esse argumento, vem um outro argumento, um argumento contrário. E esse argumento contrário, ele vai ser chamado de antítese, né? Contra. Aí, da junção da tese com a antítese, ou seja, a antitese, né? A antítese vai surgir a síntese. E para Hegel, ele vai dizer que a verdade está entre a verdade e a mentira. A junção dessas duas consegue sair uma verdade pura. E o Barth, ele vai considerar o cristianismo histórico como a tese, o cristianismo considerou, o modernismo considerou como a antítese e o novo modernismo como a síntese, que é o que ele estava pregando. Ele estava pregando o novo modernismo, uma nova forma de enxergar o cristianismo. A teologia de Karl Barth manteve alguns pontos de vista ortodoxos. Não se pode deixar de reconhecer que, sob vários aspectos, a teologia de Barth foi um retorno, embora aparentemente as várias doutrinas bíblicas desprezadas pelo liberalismo, como a Trindade, o nascimento original de Cristo, as duas naturezas de Cristo, unidas numa só pessoa, conforme aceita pelo Concílio de Calcedônia no ano de 451 e pela Reforma Protestante, a salvação somente pela graça e a justificação unicamente pela fé. Em virtude desses pontos de vista, foi o barthianismo chamado também de neomodernismo e neortodoxia. Então, ou seja, ele recupera alguns desses pontos da ortodoxia que foi muito combatido pelos liberais. Então, ele recupera novamente, ele chama à tona novamente esses conceitos para ser discutido. Por isso, então, ele vai chamar de neo-ortodoxia. A respeito da pessoa de Jesus, é interessante ler o que Barth escreveu em 1960, em um tempo de revisão da sua própria teologia. E aí está o quadro aí para você ler, né? É o que ele escreveu. Ponto 5.3, a teologia de Barth. A Bíblia não é a palavra de Deus, apenas a contém. Por isso pode ela ser criticada à vontade. A obra mais famosa de Barth foi a Dogmática da Igreja, um trabalho de 14 volumes que ele continuou a desenvolver ao longo de sua vida e que permaneceu incompleto na sua morte. Ou seja, esses teólogos, esses camaradas, escreviam demais. Então, ele escreveu essa principal obra dele, chamada aí a Dogmática da Igreja, que, se eu não estou equivocado, ela tem 14 volumes. E diz que, então, ele morreu ainda sem terminar de escrever, né? Vai escrever para lá. Eu queria que ele viesse dar aula aqui para nós, nos nossos seminários, né? E nós estudar a Dogmática da Igreja, que ele escreveu. Deus me livre, não é brincadeira à parte. Em 1930, Barth tinha tomado uma cadeira na Universidade de Bonn. Sua ousadia contra o partido nazista, nós já falamos sobre isso um pouco lá atrás, está repetido aqui, fez com que ele fosse forçado a deixar a Alemanha e retornar a Basileia, onde ensinou teologia até a sua aposentadoria em 1962. Sua obra foi muito influente no mundo inteiro. Barth se casou em 1903, teve 5 filhos, 4 filhos e uma filha, e ele morreu em Basileia em 10 de dezembro de 1968. E no ponto 6, nós vamos ter Rodolfo Bultmann, e nós vamos deixar para lá. Agora, para concluir esse ponto da neo-ortodoxia, veja bem, lembra que o liberalismo, ele foi uma irrupção de ideias dos pensadores que vieram para combater a ortodoxia, vieram para combater a forma em que a igreja determinava todas as coisas. Mas o iluminismo, ele não foi uma ideia que estava só localizada dentro da teologia, foi também em várias as áreas da sociedade. Com isso, então, nasce o racionalismo. Esse movimento aonde se desprezam tudo aquilo que não passa pela razão.
deixa de lado todas as coisas. Agora a igreja, a fé, o cristianismo não deve mais se submeter a revelações, a Deus, a interpretação da igreja, agora é racional. Né? E esses teólogos, na maioria deles, liberalistas, eles vão ser, então, alemães. Eles vão ser da Alemanha. Né? Aí o que vem quebrar todo esse paradigma novo que está sendo lançado? Primeiro, as pessoas então começaram a sociedade a refletir. Se a igreja que vinha dizendo que tudo era por forma de Deus, Deus é que fazia, nós precisamos obedecer, precisamos ser obedientes, ser bom, tudo isso está errado. Então veio o racionalismo dizer que tudo isso está errado. Então nós tivemos que abandonar toda a nossa fé e agora seguir o racionalismo. É pela razão, é pela ciência e etc. E aí, esse país cheio de teólogos, cheio de pensadores racionalistas, foi o palco da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial. No meio dessa intelectualidade, nasceu esses dois movimentos mundiais de maior horror da Idade Moderna, aonde matou milhões de pessoas no mundo inteiro, aonde uma barbárie tremenda tomou conta dessas pessoas, igrejas na Alemanha que não se submeteu ao sistema do Hitler, foram expulsos, alguns, porque muitos deles se submeteram. E esse país cheio da razão, cheio de conhecimento racional, se torna agora um horror, se torna agora algo horroroso que o mundo não quer saber. Aí vem então a pós-modernidade e o que eles pensam? Olha, crer em Deus não é certo, é errado crer em Deus. Ter fé não está com nada, é errado. O racionalismo veio também e provou que não presta. E provou também que não serve para ser um guia para a humanidade, né, por causa das guerras. Aí vem o pensamento do pós-modernismo. Sabe o que é o pensamento hoje do pós-modernismo? É o seguinte, as coisas hoje são relativas. Você decide o que você quer ser. Quer seguir a Deus da forma ortodoxa? Siga. Quer seguir da forma neo-ortodoxa? Siga. Quer ser liberal? Seja. Não quer acreditar em nada? Não acredite. Por quê? Porque não interessa. Não interessa. Tudo que já foi apresentado não serve. Então a verdade hoje é o seguinte, a sua verdade é a sua. A minha é a minha. E o importante hoje, sabe o que é importante hoje? Aproveitar a vida. Hoje o importante, o pensamento do pós-modernismo é viver e aproveitar a vida. Aí veio então, embalada pelo capitalismo, né? Então hoje nós vivemos a era do prazer, a era do hedonismo. O que importa é ter prazer nessa vida. O que importa é aproveitar a vida. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, já até falaram isso, porque isso é muito incentivado. Através de todos os segmentos. Você precisa aproveitar. Por quê? Porque vai morrer. Vamos acabar mesmo. Nós não sabemos de onde viemos, para onde vamos, e não tem como. Então você tem que aproveitar, tem que se divertir. E o homem moderno, pós-moderno, nunca se divertiu tanto na sua vida. Nunca participou de tanto entretenimento, de coisas, né, criada como entretenimento, de parques de diversões, de filmes, de Hollywoods, de lugares de passeios, de praias, de lugares de veraneio, de tantos entretenimentos, as igrejas lotadas agora com tantas coisas que possam entreter as pessoas. Por quê? Porque de fato ninguém quer mais ouvir esse cristianismo metódico, esse cristianismo impedante que fica dizendo que tem Deus lá longe e tal. Não. Então a sociedade pós-moderna hoje é uma sociedade que diz o seguinte: siga o teu caminho e pronto. Com isso nós temos aí a visão hoje, a visão do inclusivismo, tá? Inclusivismo, respeito. Eu não estou dizendo que eu não devo, mas respeito às minorias, inclusão das minorias, né? Inclusão dos homossexuais, inclusão de todo tipo de pessoas. Por quê? Porque você escolhe o que você quer ser.
né? E baseado nessas ideias é que veio, então, a teoria de gênero. Ninguém nasce homem nem mulher, você escolhe. Quer ser gay, seja, quer ser sapatão, seja, quer ser hétero, seja, quer casar, casa, quer casar com 2 casas, quer ficar solteiro, quer casar e recasar quantas vezes, não tem problema nenhum mais. Acabou. Então, queridos, veja bem que, para nós encerrarmos aqui, o que é que um sistema planejado através de pessoas que discordam de um outro regime, como é que eles vão assolapando, como é que eles vão minando, colocando ali os seus instrumentos, que com o tempo isso começa a desconstruir tudo aquilo que por milhares de anos foi construído. Tá? O cristianismo hoje, ele está sobre esse terreno minado. Muitos pastores hoje, às vezes muitos, sem nem saber disso, são liberalistas. Têm ideias liberalistas na sua mente, na sua forma de pregar, na sua forma de ensinar. Por quê? Porque ele escuta isso, aí ele quer assim, não me interessa se eu estou pregando um cristianismo autêntico, interessa que eu quero encher a igreja, eu quero ter movimento, eu quero ter gente, eu quero ter muitas pessoas aqui. E assim vai. Então, ou seja, nós precisamos refletir, nós precisamos conhecer isso. E saber que um dia, se nós cremos no cristianismo, o evangelho bíblico, ele diz que um dia cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Né? E se nós perdermos esse sentido, acabou. Acabou. Não precisa ter Bíblia, não precisa ter igreja, não precisa ter mais nada. Acabou. Aí é uma religião qualquer e uma coisa qualquer. Não, o cristianismo ele tem fundamento. O cristianismo ele apresenta o fundamento. Tanto é que há muitos anos atrás, nós dizíamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ok? Deus te abençoe. Até o próximo. Que você possa ruminar tudo isso aí, meditar em tudo isso aí, tirar suas conclusões. Afinal de contas, tudo é relativo, né? Deus te abençoe e até a próxima.